Meus queridos, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Vamos estar estudando o livro de Efésios, no capítulo 6. Eu quero ler do versículo 1 em diante para que vocês tenham compreensão do texto, que diz assim, ó: Filhinhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Portanto, isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas educai-o de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e boa vontade a Deus, servindo de boa vontade como se servisse ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecido que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor, que está no céu e não faz diferença entre as pessoas. E agora entra no texto onde eu vou estar me aprofundando com vocês. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, olha só, por qual motivo? Pelo motivo de estarmos em uma guerra, em uma luta. Por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir. Para que nós vestimos a armadura de Deus? Para que possamos resistir firmemente o dia mau. Eu tenho uma notícia para te dar. Não é muito agradável, mas é verdadeiro. O dia mau chega para todos nós. E nós precisamos estar vestidos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos entender que existe uma guerra no mundo espiritual e essa guerra não é contra seres humanos, mas nós lidamos com seres humanos. Por isso, desde o versículo 1, o texto vem dizendo acerca de relações humanas. Mas o que esse texto logo em seguida vem dizer? A sua guerra não é contra seres humanos. Apesar de você lidar com seres humanos, a sua luta é espiritual. O diabo vai usar pessoas, mas a sua guerra não é contra seres humanos. A sua guerra é contra demônios, contra principados e potestades nesse mundo tenebroso. Por isso a Bíblia vai dizer: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura. Esse texto aqui, queridos, vai equiparar a um guerreiro romano. Então, essa armadura aqui, ela vem se comparar com uma armadura de um guerreiro romano. Então, onde os romanos carregavam as suas espadas era na cintura. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, trazendo em volta da cintura a verdade. O que é a verdade? A verdade é o quê? A verdade é a palavra de Deus, queridos. A verdade também é a nossa maneira de viver.
de acordo com a palavra. Nós precisamos viver de modo digno que a palavra diz, de maneira verdadeira. E eu vou estar citando alguns textos para vocês aqui. Olha o que diz em Efésios 4:25. Eu vou abrir aqui para vocês. Depois eu volto à leitura. Efésios 4:25. Diz o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então a Bíblia fala a maneira que devemos andar na verdade da palavra de Deus e andar também de modo verdadeiro uns com os outros. Nós precisamos abandonar a mentira e andar na verdade. Vamos voltar à leitura? Olha o que diz o texto. Vestindo a couraça da justiça. Para que os romanos usavam a couraça, queridos? Para proteger essa parte superior do corpo, proteger o peito, os membros superiores. Era usada uma couraça para revestir. E nós também precisamos nos revestir da couraça da justiça. E eu vou estar falando aqui sobre a couraça da justiça. Calçando os pés com a propagação do evangelho da paz. Nós precisamos entender que o evangelho de Deus é o evangelho da paz. A Bíblia vai falar que Jesus nos deixou a sua paz. Ele não deixou como o mundo deixa. Ele disse, desculpa. Ele disse o seguinte: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas eu vos deixo a minha paz. Queridos, nós devemos calçar os nossos pés com a proteção do evangelho da paz. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar algumas? Não, poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isso é uma verdade poderosa que nós precisamos sempre estar atentos. O diabo tem setas, tem flechas, tem dardos inflamados para lançar contra nós, e nós precisamos estar com a fé como um escudo, nos protegendo o nosso coração, protegendo a nossa mente, protegendo a nossa vida de toda seta inflamada do maligno. É uma palavra que você ouve, é uma atitude, um comportamento que agem com você, é uma falta de emprego, é uma doença que acontece, é um divórcio, alguma coisa vem acontecer, uma flecha do maligno vem setar a sua mente, vem setar seu coração para te abalar, para te desestruturar, para te inflamar de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de ira, de tristeza. Flechas do maligno vão ser lançadas o dia inteiro, queridos. E nós precisamos estar embraçados com a fé, que tem poder para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo lança uma seta na sua mente dizendo que você não vai conseguir, e a palavra de Deus é o escudo que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O diabo diz que você não vai vencer, e a palavra de Deus diz que você já é mais do que vencedor. Então nós precisamos do escudo da fé. Usai, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então as setas que são inflamadas pelo maligno. Apesar de vir por meio dos relacionamentos, das circunstâncias naturais, as setas são inflamadas pelo maligno, querido. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra sangue, mas é o maligno que inflama a seta e lança para você.
Você já não percebeu? A palavra já está aqui nos avisando, nos alertando. A seta é inflamada pelo maligno. A pessoa usada é apenas um ser humano qualquer. Apenas uma circunstância qualquer, seja ela qual for. Mas a seta já vem inflamada do maligno. O maligno que inflama a seta que vai lançar contra a tua vida. Apesar de ser pessoas naturais, apesar de ser circunstâncias naturais, a seta vem inflamada do inferno contra a minha vida e contra a tua. Se aperceba que você e eu estamos em uma guerra espiritual até a volta de Jesus, ou até sairmos desse corpo. Nós vamos enfrentar diariamente guerras intensas, terríveis, muitas vezes lidando conosco mesmo, com as nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos e desejos, a nossa própria carne. O diabo pode lançar seta não através de pessoas, mas investir nos seus sentimentos, nas suas emoções, inflamar teu coração de palavra com sentimentos do maligno. Não são sentimentos seus, não são coisas que vieram de você, veio do maligno. Às vezes um pensamento mau, às vezes um sentimento errado, às vezes uma palavra que ele colocou no teu coração que não tem nada a ver com a tua realidade. Você tem que estar atento, eu tenho que estar atento e entender que nós estamos em uma guerra contra principados, potestades neste mundo tenebroso. Nós estamos em guerra, queridos. O diabo faz de tudo pra gente achar que tá tudo normal, é tudo natural, é assim mesmo, não tem guerra nenhuma, ele não existe. Até porque ele é invisível, né? Ele não aparece lançando uma seta no seu coração, lançando um pensamento na sua mente, lançando um desejo na sua carne, mas ele está aí atuando o tempo inteiro, distorcendo às vezes uma palavra. Você ouve uma palavra, ele distorce, você entende de outro jeito, coloca um sentimento de rejeição, coloca um sentimento de ciúme, coloca um sentimento distorcido aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso nós precisamos nos revestir de Cristo, nos revestir da armadura, para que possamos estar o quê? Firmes. Você pode perceber que na guerra, tudo que o diabo quer é te desestabilizar, não te deixar firme, porque ele sabe que se você estiver firme na palavra, a palavra está na sua cintura, firmada em você, você está com a verdade de Deus, você está vivendo uma vida na verdade, abandonou a mentira, você já não é mais um mentiroso, você agora vive na prática da palavra, você não é mais um ouvinte da palavra, você é um praticante da palavra. A palavra está acessível a você, você não é meramente um ouvinte negligente, mas alguém que é operante, que vive na palavra, que vive na verdade de Deus. O diabo quer te deixar desestabilizado, ele não quer que você conheça a palavra, ele não quer que você viva na verdade, ele não quer que eu viva na verdade. O que mais diz a palavra? Vamos voltar aqui, Efésios 6, 10 em diante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não podemos, queridos, estar só com parte da armadura. Nós precisamos estar completamente protegidos. Completamente protegidos. Precisamos viver uma vida íntegra na presença de Deus. Uma vida na verdade, abandonando a mentira, vivendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus é onde me mantém firme. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai lançar uma cilada contra você, você conhece a palavra, você vive a palavra, então você não vai cair nessa cilada. Entende? Porque é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus e andarmos na palavra de Deus, conhecermos e caminharmos, porque vão vir ciladas contra você. Deus está alertando a mim e a você hoje, queridos. Ciladas, queridos, você não se você conhece um pouco como que eu vou dizer, em relação à caça, você não vê uma caça sendo pega, assim, descaradamente, é colocado ciladas para que essa caça seja pega.
Nós precisamos entender que o diabo não vai se mostrar descaradamente, não. Ele vai colocar ciladas para que você caia. Para que você não venha cair nas suas ciladas, você precisa conhecer a palavra de Deus. O diabo vai lançar ciladas, mas você conhece o que a palavra diz, então você não vai cair. Então você não vai escorregar naquela cilada. Então estejam firmes na palavra de Deus para que possais se livrar das ciladas do maligno. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos. O diabo vai lançar uma pessoa contra você e você vai entender logo, olha, pode vir, diabo, eu sei quem você é, eu sei que é você. Não adianta lançar essa cilada contra mim, eu sei quem está por trás agindo. Entende? As nossas guerras são contra principados, são inimigos cruéis que você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas pela palavra de Deus você e eu iremos ter olhos como de águia. Vamos olhar num olhar panorâmico, onde o inimigo não consegue nos ver, mas nós conseguiremos ver os nossos adversários. Porque nossa luta não é contra seres humanos. Mais uma vez, isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar nítido, porque todas as guerras que acontecem hoje, todas as brigas, todas as contendas, todas as desavenças que acontecem hoje, é porque nós, por mais que venhamos conhecer essa palavra, não vivemos essa palavra. A nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra dominadores deste mundo em trevas, contra forças espirituais da maldade. Olha, não subestime o teu inimigo, ele tem forças espirituais da maldade, ele está agindo desde o Éden, foi através dessa força maligna que fez Caim matar Abel. Caim matou o seu próprio irmão por forças espirituais da maldade, porque antes não havia pecado em meio à humanidade. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau. Como eu havia dito, o dia mau chega. Você precisa se preparar antes do dia mau chegar. Nenhum soldado que se prepara para uma guerra se prepara no meio da guerra. Vai vestir capacete, vai vestir armadura em meio a uma batalha. Não, você precisa estar pronto. Você precisa estar completamente revestido, vestindo a couraça, vestindo o capacete, vestindo os sapatos, vestindo toda a armadura de Deus, para que você possa resistir ao seu inimigo, para que quando ele lançar uma seta de falta de fé, o seu escudo da fé já esteja em posição de defesa. Também não adianta ficar com a armadura e estar desligado na batalha. Você precisa estar ciente de que existe uma guerra contra a tua vida. Até que Jesus volte ou que você parta dessa terra. Não tem descanso, queridos. Enquanto estivermos aqui, estamos em batalha. Vesti toda a armadura de Deus. Estás, pois, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Você precisa guardar seus sentimentos com a palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa reta, justa, correta, vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, sabe o quê? Que aquele que procura glorificar a Deus, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Quem vive em busca de uma glória própria, esse não anda na verdade. E esse não é justo. O justo é aquele que glorifica a Deus e que anda na verdade, anda em busca de glorificar o seu Deus. Queridos, nós vemos muitos homens hoje em dia em busca de uma glória própria, mas aquele que glorifica, aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Está lá em Efésios 4:25. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Queridos, os soldados romanos, eles usavam um calçado que embaixo desses calçados tinha taxas para proteção mesmo, de ferro, que protegia. O calçado era
macio, revestido de couro, mas embaixo tinha uma proteção. Nós precisamos estar firmemente calçado com o evangelho da paz. Cristo não nos deu um evangelho de guerra, um evangelho de disputa, de discórdia, mas um evangelho da paz. Para aqueles que andam em Cristo, vivem nessa paz. Para o mundo, a Bíblia fala que Jesus não veio trazer paz, mas guerra. Porque aquele que se decide por Jesus entra em guerra com aqueles que não querem Deus. Mas o evangelho de Cristo para a nossa vida é o evangelho que guarda o nosso coração. É o evangelho que nos traz paz, confiança, segurança. Mesmo em um mundo tenebroso de guerra, nós permanecemos em perfeita paz. Sabemos que um dia tudo isso aqui irá passar e nós viveremos eternamente com Ele. Nós precisamos calçar os nossos pés firmemente nessa convicção de que Deus tem a sua paz guardando o nosso coração. Pode acontecer o que for com você aqui, não tenha medo. Não tenha medo, porque Cristo já nos preparou um lugar. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa redenção. Fique em paz, fique seguro de que Cristo é a tua proteção. Firme os seus pés nisso. Embraçando o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é poderosa para fazer de separação entre juntas e medulas, discernir as intenções do nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é para nós uma espada muito mais afiada do que qualquer espada de qualquer soldado, de qualquer tipo de guerra. Ela é poderosa para destruir os nossos adversários pelo poder de uma declaração da palavra de Deus. Cristo, quando foi para o deserto guerrear com o seu inimigo, ele o venceu pelo poder da sua palavra. Sabe como Cristo vai vencer o nosso adversário no fim de todas as coisas? Vai vencer pela palavra, pelo sopro da sua boca, vai vencer o nosso inimigo. A palavra de Deus é poderosa para tirar do nosso coração tudo aquilo que é de Deus, separar aquilo que não é de Deus, discernir as intenções do nosso coração. Então, viva protegido com a palavra de Deus. E, igualmente, com o capacete da salvação. Proteja a tua cabeça, proteja a tua mente. Proteja a tua mente de toda informação que não provém de Deus, que não está na palavra. Queridos, eu posso concluir todo esse texto dizendo que a armadura é a palavra de Deus. Completa, da cabeça aos pés é a palavra. A verdade na cintura é a palavra. Vamos ler aqui, só rever aqui para vocês. Na cintura é a palavra, vestindo a couraça da justiça é a palavra que protege os nossos sentimentos, calçando os pés com o evangelho da paz é a palavra. Ao proclamarmos o evangelho, ao lermos a palavra, ela está firmando o nosso caminho, embraçando o escudo da fé. O que é a fé? A fé é na palavra, é a palavra com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? Também é a palavra. E o que é a espada do Espírito? É a palavra, queridos. Então, o que Deus quer dizer com Efésios 6 para a gente? Que nós precisamos da armadura de Deus. A armadura de Deus é se revestir da palavra. Não é simplesmente você sair da sua casa e falar, olha, eu revisto a minha cabeça com a palavra, eu revisto o meu peito com a palavra. Não é isso. O que a palavra de Deus está dizendo é que você precisa conhecer o que está escrito e aplicar na sua vida. Abandonar a mentira, abandonar uma vida torta, é caminhar no que está escrito. É revestir, não é colocar essa armadura uma vez ou outra, não. É andar na palavra de Deus. É se revestir da cabeça aos pés todos os dias.
é abandonando tudo aquilo que é do mundo, é tirando tudo aquilo que não pertence à palavra de Deus na sua vida, para que você possa ter os seus pés firmes e você possa resistir todas as ciladas do maligno e resistir o dia mal e continuar e permanecer inabalável. Quer permanecer inabalável? Conheça a palavra e pratique a palavra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Olha, e se você ouviu essa palavra ou você ainda vai ouvir essa palavra, saiba de uma coisa, você é responsável por aquilo que você ouve. Você é responsável por viver e você é responsável também por anunciar. Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. É assim que eu me sinto, queridos. Eu me sinto nessa missão, responsável por anunciar aquilo que me foi dado. Eu quero estar sempre compartilhando aquilo que Deus compartilhou comigo, porque um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que recebemos. Se você tem um dom, compartilha o que você recebeu da parte do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida e se prepare, porque o dia mau chega para todos nós. E que Deus te ajude e que o Senhor me ajude a enfrentar o dia mau, em nome de Jesus.